Eu acho que quando a gente fala em características de uma cinematografia, é difícil dizer uma coisa específica, porque é a mesma coisa que você perguntar para mim qual a característica do cinema brasileiro, né? Então, se tu pegas um filme como Cidade de Deus ou Tropa de Elite e compara com um filme, sei lá, Se Eu Fosse Você ou Até que a Sorte nos separe, é difícil dizer qual que é a característica, né? Então, assim, eu acho que não existe uma característica. O que nós podemos dizer, assim, é uma quantidade de filmes que foi produzido em determinada época e que hoje em dia podemos dizer que é a cara do cinema espanhol, né? Então, o que eu vejo muito do cinema espanhol, se a gente falar em cinema espanhol, a gente fala de Pedro Almodóvar, é difícil tu separar uma coisa com a outra, assim, né? Mas o que eu percebo muito, de um geral do cinema espanhol, é a questão do drama, né? São filmes que trabalham mais com o drama, são filmes que trabalham muito com o exagero, que eu já percebi muito também, assim, tudo é muito melodramático, é muito parecido assim com algumas características da novela vague francesa também, mas é tudo muito exagerado, e eu acho que é um cinema que trabalha muito com o colorido. Você começa a pegar alguns filmes do cinema espanhol, você vê que assim, a maioria deles tem uma fotografia muito colorida, então eu acho que isso é uma característica primordial do cinema espanhol, se a gente for olhar no sentido amplo da coisa, né? Assim, eu tô vendo no sentido guarda-chuva da coisa, assim. Acho que essas são as três características principais. Mas do diretor mesmo, Pedro Almodóvar, quais são as principais características? Então, o Pedro Almodóvar, ele é um cara especificamente que trabalha muito com exagero, né? A gente vê que ele trabalha com os temas que são muito peculiares. Por exemplo, quase todos os filmes do Pedro Almodóvar, ele trata a questão sexual, seja homossexual ou heterossexual, ele trabalha muito com isso, né? Ele trabalha muito com o bizarro, né? Você pega alguns filmes, por exemplo, aquele Tudo Sobre Minha Mãe, né? Que o cara é filho de um transexual, né? Ele trabalha com umas coisas bizarras assim. E outra coisa também que é característica dele é de trabalhar sempre com os mesmos atores, né? Então você vê que num determinado momento da carreira do Pedro Almodóvar, você só vê o Antônio Bandeiras, depois você vê a Penélope Cruz, depois você vê tem um monte de atores lá que agora eu não conheço, não sei de cabeça, não lembro, mas assim, são atores que ele trabalha com muita frequência, assim, parece que ele gosta de ter o mesmo time de atores e trabalhando em todos os outros filmes. Outra coisa que chama atenção também no cinema do Almodóvar é que ele trabalha muito com os planos abertos, né? Então, quando você vai ter uma cena de discussão e tal, geralmente ele coloca as pessoas assim nos extremos da película, porque aí você não consegue fazer um recorte, passar na televisão e tal. Então, porque ele é uma das pessoas que fala assim, não, o cinema é para ser feito e para ser visto no cinema e não na televisão. Então ele já faz assim pensando em cinema, ele trabalha com muito mais quantidade de imagens na cena, e é mais trabalhado para cinema em si, né? Ele não tem essa visão comercial da coisa, ele trabalha mais com um cinema artístico, apesar de ser um cara totalmente comercial, mas ele, querendo ou não, ele ainda prega muito pela questão artística do cinema. E você considera ele realmente o nome mais importante? Ah, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Ele é um cara que já ganhou prêmio, ele já ganhou Oscar de roteirista, ele já ganhou Oscar de filme estrangeiro, então o Globo de Ouro já ganhou alguns também. Então acho assim, falou em cinema espanhol, não dá pra falar, não tem como não falar do Pedro Almodóvar. É a mesma coisa que se você falar do cinema brasileiro e não falar do Glauber Rocha, é a mesma coisa.